Olá, sejam todos bem-vindos. O programa Ronda está começando. Para você que gosta de ficar sempre muito bem informado, fiquem conosco. Já deixa eu falar com a minha produção. Produção, tudo bem? Hoje eu quero explicar a história de procurar o canal TV Sim, canal 16.1. Tem muita gente ainda mantendo contato conosco, alguns até desesperados. Poxa vida, eu não vi o Ronda da cidade ontem. Muito fácil, daqui a pouco a gente vai explicar para você. Fique ligado, é porque nós já estamos em digital e é assim mesmo, né? Essa conversão foi importante para que nós pudéssemos apresentar para você uma imagem muito melhor, com uma qualidade incomparável, para que os nossos serviços aqui pudessem ser vistos de uma forma bem mais agradável, não é verdade? Daqui a pouco nós vamos trazer isso. Mas eu quero começar o programa fazendo uma pergunta que é pergunta também de moradores de Linhares. Mike e Douglas, pilotos que saíram de Asa Delta, do bairro Jardim Laguna, com destino a Mucuri, sul da Bahia. Saíram no dia 21 de setembro para um encontro de pilotos de Asa Delta. Eles estariam em Mucuri. Outros pilotos até apareceram, menos Mike e Douglas. Produção, eu tenho imagem aí de Mike e Douglas. Nós mostramos a exaustão. Por que eu estou lembrando esse caso agora, logo no começo do programa? Olha eles aí. Eu estou lembrando porque amanhã nós estaremos há 6 meses de perguntas até agora sem respostas. Onde estariam Mike e Douglas? Então, só recapitulando que as buscas foram feitas. No momento em que todos deram falta deles, que não voltaram para casa, para os seus parentes e amigos, isso aí que eu estou mostrando aconteceu. Buscas. As suspeitas recaíam sobre Mike e Douglas, teriam perdido a altura e caíram na reserva Vale do Rio Doce, ali pela altura de Soretama. Buscas foram feitas lá. Ah, não, a suspeita recaía sobre a reserva biológica de Sooretama, que é uma área de mata muito fechada. Buscas foram feitas lá. O Corpo de Bombeiros sustentou que Mike e Douglas, de repente, perderam a altura e caíram na Lagoa do Paranã. Vocês viram ali. As buscas também foram feitas na Lagoa do Paranã. Com tudo isso que a gente já falou aqui, nós já tínhamos mostrado, inclusive o Corpo de Bombeiros explicando, como nós estamos mostrando aí, o que pode ter acontecido. 6 meses se passaram. Amanhã, nesta quinta-feira, nós vamos ter os 6 meses cravados. E a pergunta segue. O grande detalhe dessa história toda é que o Corpo de Bombeiros não falou sobre o caso, até porque nesse momento teria o que para falar, né? Porque as buscas foram feitas. Pode continuar com as imagens lá, pode continuar lá. As buscas foram feitas, não é? Então não há muito o que dizer. Agora, uma coisa que a gente falou lá no começo, e que aconteceu, que esse caso se tornaria caso de polícia, e é exatamente o que está acontecendo. Como nós temos a notícia de um desaparecimento, corpo não foi encontrado, a aeronave também não foi encontrada, então o caso foi parar na 16ª Delegacia Regional. Mas a polícia também não tem muitas informações, o caso ainda segue sendo apurado, inclusive com desaparecimento deles, relatado à polícia, porque as buscas foram feitas, repito, e até agora nenhuma notícia. 6 meses de desaparecimento desses dois, o linharense, o capixaba. Essa notícia foi dada no Brasil inteiro. Então os brasileiros também querem saber onde estão os pilotos que iriam para Mucuri e não chegaram no seu destino. Gente, é assim que nós vamos começando o programa Ronda da Cidade. No rádio ou na TV, fiquem conosco, a notícia chega até você. Produção, eu posso explicar agora como é que acha o canal 16.1? Tem muita gente querendo saber disso, porque não conseguiu, e a gente considera que isso pode acontecer sim. Olha só, você que mora no interior da cidade de Linhares, em Soretama, eu recebi muitos recados de Soretama também. Ó Zé, cadê? Então vamos lá. Se você possui
um conversor digital aí na sua casa, ou se sua TV já tem o conversor integrado, será muito simples encontrar o nosso canal. É aquele mesmo processo que se faz quando acabamos de comprar uma TV nova. É isso. Basta pressionar o menu, vai lá, pressiona, menu, controle de sua TV. No controle da sua TV. Aí, você vai ver uma tela parecida com essa que nós estamos mostrando. Ela pode variar de uma marca para outra, tá bom? É bem verdade. Em seguida, vá lá até a opção canal ou transmissão e procure a função sintonia ou busca. É isso. Aí, meu amigo, o processo estará feito, né? Automaticamente, você vai esperar alguns minutos e pronto. Aí, se você teve dúvida do que eu acabei de te falar aqui, você precisa procurar um antenista profissional. Eu sei que Soretama tem, eu sei que aqui em Linhares também tem, então procure. Só para lembrar, o nosso canal é 16.1, porque agora nós estamos em digital. Tá bom, gente? A gente vai sempre lembrar esse detalhe importante para vocês. Olha, por causa de uma prisão feita na cidade de Alegre, sul do estado, um caso de arrombamento aos Correios de Linhares pode ter sido elucidado. Suspeitos presos de arrombamento ao Correio de Alegre podem ter passado na cidade de Linhares. Produção, eu recebi aí algumas imagens deles, né? Caso registrado em Alegre. Olha só, nós temos, essa chama-se Carla, prenome Carla. E os seus companheiros, Bernardo, Leandro, foram presos. Eu estou dando prenome aqui, que foram prenomes citados pela polícia. A história deles é o seguinte: na madrugada de hoje, por volta de 1h30 da madrugada, um carteiro, que também é supervisor dos Correios lá de Alegre, pressentiu, viu uma luz acesa, só que 1 da madrugada não tem expediente no Correio de Alegre. Aí ele chamou a polícia. A polícia esteve lá e encontrou um homem de prenome Bernardo. Bernardo se enrolou, vai daqui, vai dali. Bernardo não tinha muito o que explicar para a polícia. Mas a polícia acabou descobrindo nesse caminho todo a presença de um casal, Leandro e Carla, que estavam lá no interior desta agência bancária que fica exatamente nesse ponto que a gente mostrou. E aí, depois disso, o casal foi encontrado, inclusive essa que eu estou mostrando. A polícia passou a interrogá-los. Aí eles disseram o seguinte: tem outros componentes do grupo. A ideia era, de fato, arrombar o cofre da agência lá de Alegre. Era para arrombar o cofre, mas a coisa deu errado. E aí, depois disso, eles afirmaram que iriam fugir usando esse veículo I30 que nós mostramos. E outra afirmação importante, que eles passaram aqui pela cidade de Linhares no mês de janeiro e arrombaram a agência dos Correios, que fica no centro da cidade de Linhares. Tá vendo? Numa tacada só, a polícia pode ter resolvido vários casos de arrombamentos à agência dos Correios. E eu quero lembrar que é um caso federal. É um crime federal que vai ser apurado e está sendo pela Polícia Federal. Claro que todas essas informações que eu dei aqui estão aí, ó, nesse boletim de ocorrência, e tudo isso vai chegar na Polícia Federal. Repito, é um crime federal porque nós estamos falando de um órgão sob poder do governo federal. Daqui a pouco de volta, produção, eu tenho outras informações para mostrar. Eu vou falar sobre acidente. Tem um ponto aqui da cidade de Linhares que está preocupando demais. Acidentes registrados nesse ponto, no centro da cidade, que eu vou mostrar daqui a pouquinho no Ronda da Cidade. Eu volto já. Vamos lá, produção, de volta. Eu tenho informações agora sobre o bairro Interlagos. Ontem nós falamos aqui de uma tragédia de grandes proporções. Toda vez que alguém morre, nós lamentamos, obviamente, profundamente e procuramos entender o que de fato aconteceu, o que levou aquilo ali. E toda a população de Linhares se perguntando, 2 mulheres estavam em um bar quando alguém chegou e atirou nelas. Foi ontem de manhã. E eu mostrei aqui no programa. Logo depois, essas são as imagens de ontem que eu acabei mostrando, e essas 2 mulheres não são da cidade de Linhares, eu quero repetir isso. A polícia já, depois de identificadas as mulheres, já disse que elas também tinham passagem pela polícia, uma série de coisas.
Agora tem as investigações que seguem na 16ª Delegacia Regional aqui da cidade. E esse foi o estabelecimento comercial onde tudo aconteceu, que hoje amanheceu desse jeito aí que a gente está mostrando. Inclusive, produção, eu falei aqui sobre regras estabelecidas em lei municipal, devidamente aprovada pela Câmara Municipal, sobre o funcionamento de estabelecimentos comerciais. Sabe que ontem a Prefeitura se fez valer exatamente dessas regras e anunciou a interdição desse estabelecimento? Pois é, fica na Vasco Fernandes Coutinho, né, próximo à pracinha do Interlagos, e houve várias reclamações de moradores aí, pedindo, né, o fechamento, ou pelo menos pedindo providências, não é? Porque o barulho, o som alto era muito exorbitante, e aí as pessoas preocupadas, todos preocupados. O capitão Nunes, ele falou com a nossa reportagem a respeito dessa possibilidade logo pela manhã. Quando deu à tarde, o bar acabou sendo fechado. Então, está dentro da regra. Aí, numa nota oficial, é bom que se diga isso, numa nota oficial, a Prefeitura de Linhares, ela disse o seguinte: a Prefeitura informa que o estabelecimento comercial foi interditado no dia 10 de junho do ano passado. Já havia, portanto, sido interditado no dia 10 de junho do ano passado. Só que aí o proprietário atendeu às exigências para reabri-lo. Então, regra para um, regra para todo mundo. Se ele atendeu, está tudo em cima, né? Volta a funcionar. Na época foram constatados que, além da perturbação da ordem, o estabelecimento estava atuando de forma diferente do que estava no alvará. E é um dos detalhes citados em lei, porque se estiver funcionando de forma diferente do que está no alvará, está passível de ser interditado. E um dos motivos que levaram as autoridades a fechar esse bar. Agora, outros detalhes. Aí, diante do fato, segue a nota, e tendo em vista a necessidade de manter a ordem, porque, na verdade, o problema era esse, a segurança, a saúde também, o bem-estar da população, a Prefeitura não teve dúvidas e acabou interditando o estabelecimento comercial. Então, o fechamento dessa história toda, que foi pedido, inclusive, por moradores aí, que não se esconderam não, viu? Não se esconderam não. Eles falaram sobre isso à exaustão. Olha, nós não estamos aguentando mais. O problema aqui é esse. Então, está fechado. A imagem que eu mostrei é de hoje de manhã. E aí a Prefeitura se fez valer exatamente do que estava na regra municipal, né? É isso aí. Olha só, eu recebi um vídeo lá de Colatina, da ponte de Colatina, que eu não utilizei ontem, mas muitas pessoas pedindo para a gente comentar esse vídeo, né? Um motorista que acabou dormindo dentro do caminhão. Ontem nós tivemos aqui um programa Ronda da Cidade, só com notícias de Linhares, e estava bem cheio, né? E aí nós não usamos esse vídeo. Então tá legal, para você que ligou, para você que perturbou, gente, é pelo menos pitoresco, é um negócio meio doido. O motorista parou o caminhão em cima da segunda ponte de Colatina e dormiu. O flagrante foi esse aí. E é claro que não se faz, né? Pelo amor de Deus, parar em cima de uma ponte dessa, não. Eu tenho aí essas informações, produção? Põe no ar. A ponte Sérgio Ceoto, conhecida como Segunda Ponte, fica na BR-259 em Colatina. É a principal ligação para quem sai da BR-101 em direção ao norte do Espírito Santo e para quem vai em direção ao leste de Minas Gerais. O movimento ali é intenso. Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar do 8º Batalhão chegou ao local e encontrou a carreta estacionada no meio da ponte. O lugar não possui acostamento. Para a surpresa dos militares, o motorista estava deitado no banco e acordou totalmente desorientado, com fortes indícios de uso de droga. Esse vídeo foi feito pelos PMs e dá para observar como o motorista estava completamente atordoado. A carreta, que estava com o motor funcionando na hora da chegada da polícia, apresentava uma avaria no para-choque do lado direito, o que deve ter sido provocado por alguma batida antes de ser parada na segunda ponte. O condutor infrator foi identificado como Rafael de Assis Ramos. Segundo o relato no BU, Boletim Unificado, apesar de uma longa conversa dos policiais, ele resistiu à prisão e a PM precisou fazer uso de força moderada para a imobilização.
Em depoimento, Rafael confessou ter feito uso de rebite, uma substância que age no sistema nervoso central e é um estimulante que faz o cérebro trabalhar mais rápido, causando a sensação de falta de sono. Além disso, foi encontrada no interior da carreta uma pequena quantidade de cocaína. O caminhoneiro também confessou ter feito uso da droga juntamente com o rebite. Rafael foi conduzido à Delegacia de Polícia de Colatina, onde ficou à disposição da Polícia Rodoviária Federal, que tomou as medidas administrativas no caso. A carreta foi retirada do local pelos militares e parada num acostamento seguro às margens da BR-259. Mas olhando essa imagem, dá para perceber que não é só rebite, não. Tem outra coisa nessa história e a polícia constatou exatamente o que a gente acabou de mostrar. Daqui a pouco de volta eu vou falar sobre acidente num trecho aqui da cidade que está complicado. E o acidente que eu vou mostrar não é o primeiro, não. Foram vários acidentes no mesmo trecho. Eu vou falar sobre acidentes no próximo bloco do Ronda da Cidade. Vamos lá, de volta. Uma das reclamações que eu tenho recebido aqui da população é que existem alguns trechos da cidade de Linhares que são perigosos, cruzamentos. E eu vou falar de um deles agora, num caso que aconteceu em plena tarde de domingo. E eu vou dizer de novo. Sabe por que de novo? Porque eu já falei aqui, produção, várias vezes de vários acidentes no mesmo trecho. E domingo aconteceu de novo. Coloca aí, por favor. Coloca aí, põe no ar. Olha só, como diriam, de pernas para o ar. Esse cruzamento é da Nicola Biancardi, com a Nogueira da Gama. Por várias vezes eu já relatei casos de acidentes, porque quem vem descendo aí pela Nicola Biancardi, não tem a ciência exata de que ele pode seguir, é eu que paro ou é quem vem da Nogueira da Gama descendo para o Colina, que é exatamente o que esse ônibus está fazendo. Gente, é necessário ter uma sinalização melhor aí, não é não? E essa opinião não é só do Oséias, não, é de moradores ali do entorno. Graças a Deus, alguns casos foram de ferimentos leves, não é? Pessoas tiveram ferimentos leves, mas já aconteceu morte aí, ó, nesse cruzamento. Aí o que os moradores pedem? Pedem mais sinalização para definir quem é quem nessa história toda. Vou repetir, hein? Não foi o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. E já aconteceram mortes nesse trecho da cidade de Linhares. Tomara que seja resolvido o mais rápido possível, não é? Pelo menos assim a gente espera. Agora, vamos falar sobre acidentes no estado do Espírito Santo. Infelizmente, o Espírito Santo está acima da média quando o assunto é mortes no trânsito. Antes de chamar uma matéria sobre isso, você sabe que quando nós falamos de mortes no trânsito, nós estamos falando do aumento da violência, porque essas mortes são consideradas mortes extremamente violentas. Aí quando alguém ouve dizer que os números relatam que o município tal é muito violento, você pode colocar aí que entraram as mortes do trânsito também. E o estado do Espírito Santo está nessa média lá em cima, em relação aos demais estados da federação. Eu tenho essas informações. Põe no ar. O Espírito Santo registrou 21 mortes no trânsito para cada grupo de 100 mil habitantes em 2017, acima da média nacional, que foi de 18 mortes no trânsito para cada grupo de 100 mil. O dado é referente a um estudo divulgado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. Foi neste ano que a maior tragédia rodoviária do estado aconteceu, no dia 22 de junho, na BR-101 em Guarapari, em um acidente envolvendo 2 ambulâncias, uma carreta de granito e um ônibus de viagem. 22 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas. 3 meses depois, outro acidente, também na BR-101, desta vez na altura de Mimoso do Sul, entre 2 caminhões, um carro de passeio e um micro-ônibus, que matou 11 pessoas e deixou 9 feridas. Para este especialista em trânsito, o preocupante dado está associado à falta de investimentos em campanhas de conscientização e educação no trânsito. Existe um ditado que você não pode cobrar se você antes não educar. E é por aí. Eu não posso hoje
sair distribuindo autos de infrações, multas, guinchamento de carro, moto, se eu não primeiro educar esse motorista. Outro dado alarmante do estudo do Observatório Nacional de Segurança Viária é com relação a mortes de pedestres. O Espírito Santo está entre os 3 estados que mais registraram esse tipo de ocorrência. Nós estamos atrás apenas do Distrito Federal e do Paraná. O Detran no estado contesta os números do estudo do observatório. Segundo o Detran, em 2017 foram mais de 900 mortes nas estradas do Espírito Santo. No último ano, foram pouco mais de 740 vítimas fatais, o que representa uma queda de 18,3%. Mesmo assim, no primeiro mês deste ano, 59 mortes foram registradas contra 53 no mesmo período de 2018. É uma redução importante, significam vidas preservadas, significam vítimas que evitamos que se tornassem sequeladas, não morrem, mas ficam sequeladas. E estudos apontam que a cada morte você pode calcular em torno de 7 vítimas que ficam sequeladas gravemente, impactando a saúde, a previdência, a própria economia, né, do país. O diretor também afirma que o Detran investe em ações para conscientizar motoristas. Acontece durante todo o ano, em todo o estado, a nossa equipe interage com prefeituras, faculdades, escolas. Temos o mês de maio, que é o Maio Amarelo, que neste ano vamos fazer o seu lançamento nacional aqui no Espírito Santo, chamando ainda mais a atenção para continuar a mobilização e continuar reduzindo os acidentes. Pois é, só que o Detran discorda dos dados, né, do Observatório Nacional de Segurança Viária. Mas é fato que muitas pessoas ainda têm morrido nas estradas do estado do Espírito Santo. Produção Honda hoje, então, fica por aqui, não é? Nós agradecemos a sua audiência. Amanhã eu estarei de volta. Um lembrete importante. Todas as quartas-feiras, a nossa primeira edição aqui é às 13 horas, excepcionalmente nas quartas-feiras. Tá legal? Eu estarei aqui esperando por você. Até amanhã. Tchau, tchau.